A única alternativa que Vaizão teve foi a de dar uma cusparada do seu gel endurecedor, que atingiu as pernas e os braços de Hans. E logo em seguida, levantou sua cabeça, deu um grunhido como se fosse um chamado e, usando suas grandes asas, para fora dali voou. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Hans, surpreso com aquilo, ficou meio confuso e por alguns segundos não sabia como agir. Mas teve que pensar em algo rapidamente, pois aquelas estranhas criaturas sem pele na versão adulta apareceram. Eram aquelas mesmas espécies de criaturas que ele havia matado na vila com seus amigos na primeira vez do confronto. Elas eram implacáveis, mesmo com ferimentos fatais, e ele estava ali, preso com aquela substância rígida. As criaturas eram de um número superior de indivíduos. Parecia que haviam 9 delas, e todas elas já sabiam da presença dele ali, e vieram com toda a fúria. Hans então se transformou na versão forte dele. Arrebentou o gel com a poderosa força de seus braços. Não teve nem tempo de livrar as pernas e uma criatura pulou em cima dele. Hans, agarrando-a pelo pescoço, o quebrou. E logo em seguida arrancou a cabeça dela e lambuzou-se com o sangue. Por experiência adquirida no último confronto com aquela espécie, Hans julgou que as outras iriam devorá-la e se esqueceriam dele. Porém, o efeito não foi o mesmo como o da primeira vez. Realmente as criaturas por alguns segundos pararam e devoraram a carcaça da outra. Mas ao contrário do que ocorreu da última vez, as criaturas não adormeceram. E imediatamente voltaram suas atenções a Hans e foram para cima. Ele então soube que Vaizão de alguma forma fez com que elas evoluíssem e não mais ficariam vulneráveis após as refeições. As criaturas não vieram uma por vez. Elas se reuniram em círculo à volta de Hans, na intenção de um ataque simultâneo, pois Hans se mostrou ser um adversário poderoso. Aqueles seres não eram irracionais como os primeiros. Hans estava cercado por inimigos que, apesar de terem a mesma aparência grotesca, não eram mais selvagens. Não mais se arriscariam a atacar sem o apoio do grupo. O primeiro ataque que a criatura que fora morta fez foi apenas para estudar o adversário, conhecer com que tipo estavam lidando. Agora, percebendo que era um inimigo forte, resolveram que a melhor estratégia seria todas atacarem juntas, para dar tempo de realmente liquidar o opositor que ali se encontrava. Hans estava em uma situação complicada. Sabia que as criaturas planejavam uma nova estratégia contra ele. E ele estava ainda aprisionado com aquele gel nas pernas e aos poucos o gel estava crescendo e tomando cada vez mais uma parte do seu corpo. Mas o que fazer? Apesar da desesperadora situação, Hans, como já referido, teve sua capacidade intelectual aumentada. Portanto, se as criaturas não mais agiam por instinto como faziam antes, ele, como humano, teria muito mais vantagens, pois seu cérebro já arquitetava estratégias. Agora, com seu raciocínio aumentado, ele poderia analisar a situação com lucidez. E então, resolveu que a versão réptil dele poderia ajudar. Ele copiaria as características do gel e ficaria invisível para aquelas coisas. Elas ficariam indecisas por alguns segundos. Aí, ele teria a chance de se libertar do gel e assim não ficar tão vulnerável. O problema é que ele não sabia que, se sua forma de réptil, ele seria capaz de derrotar as criaturas, mas não teria tempo de arquitetar mais nada naquele momento. As criaturas que por um momento tinham seu alvo no campo de visão, de repente não mais o viam. E atônitas, ficaram confusas e atacaram o gel. Hans então, como que por impulso, esmurrou a primeira das bestas que estava ao seu alcance.
e a jogou longe. Ela foi arremessada nas paredes e se despedaçou. Hans ainda não sabia que em suas habilidades, sejam em quaisquer formas a que ele venha adquirir, já faziam parte dele. Até em sua forma humana, ele teria capacidade de usá-las. Os monstros então hesitaram em fazer novas investidas, já não sabiam mais como agir diante do que estava acontecendo. Mas seus instintos primitivos os levaram a imediatamente devorar a outra criatura recém-abatida. Hans aproveitou, quebrou o gel que o estava envolvendo e se libertou. Hans ainda permanecia invisível para aqueles monstros, já que sua pele se confundia com o ambiente em questão. Eles sentiam o cheiro do herói, mas não o viam e gritavam desesperadamente. Pareciam pedir ajuda. De repente, o local ficou infestado daquelas pequenas criaturas que eram a versão infantil das que ali se encontravam. Aqueles pequenos seres tinham em seus olhos uma membrana especial que os cobria quando normalmente olhavam. Porém, quando queriam identificar algo com mais clareza, essa membrana se retraía como uma veneziana, e os olhos imediatamente brilhavam e iluminavam o ambiente, e tudo poderia ser visto. E assim, Hans foi revelado. As crias adultas, no entanto, não suportavam claridades e tiveram que fechar seus olhos. Mas como Hans já havia sido exposto pela forte iluminação, as pequenas criaturas se armaram com aqueles estranhos capacetes já relatados quando se deu o primeiro encontro. E atacaram de forma simultânea. Hans teve que enfrentar todas ao mesmo tempo. Com a batalha em andamento, mesmo com Hans levando vantagens e destruindo as pequenas criaturas com seus poderes, ele não teve tempo de pensar em se camuflar. E de acordo com que as criaturas pequenas iam sendo devoradas, o ambiente ficava cada vez menos iluminado, e aos poucos tudo estava na mais completa escuridão. Haviam pilhas de corpos das pequenas criaturas esmagadas por Hans. Ele estava completamente coberto com o sangue de suas vítimas. A versão adulta das criaturas pôde, enfim, abrir os olhos e novamente avistaram Hans, e então se reuniram. Contudo, a cena que se apresentou diante dos olhos deles era caótica demais. Seus instintos primitivos não mais puderam resistir ao banquete que ali se apresentava. Ignorando completamente a presença de Hans, que estava impregnado com o sangue de seus pares infantis, as criaturas sem pele apenas começaram a devorar os corpos abatidos que ali estavam. Aquele asqueroso banquete encheu seus estômagos e, enfim, adormeceram. Hans resolveu que esmagaria todos. Não queria que nada ficasse vivo naquele covil. Queria destruir todos os monstros. Depois, ele iria atrás de Vaizan. Se não fosse possível eliminar o demônio gorila, por conta de sua incrível habilidade em se curar, ele queria eliminar de vez sua capacidade de ter crias. Apesar de Hans saber que Vaizan apenas comia corpos apodrecidos como os abutres fazem, suas crias, por outro lado, mataram seres humanos e os devoraram. E isso não podia ser ignorado. Hans decidiu que, de uma forma ou de outra, o legado de Vaizan não se perpetuaria. Com tais pensamentos e usando suas habilidades, Hans destruiu todos os monstros. Nada poderia restar. Ao fim do massacre, Hans levou os restos daquelas coisas para o lado de fora da taverna, reuniu os corpos em uma enorme pilha, incendiou e esperou que nada mais deles restassem, além de cinzas. A luminosidade que a fogueira causou chamou a atenção de algo que, no alto da montanha, um forte grito de dor soltou. Hans soube naquele momento que Vaizan já tinha conhecimento do fim de seus herdeiros. O estrondoso grito foi ouvido em toda a vila e nas suas imediações. Soren reconheceu o grito e disse a todos: "É Vaizan. Ele parece estar furioso com algo.
Não sei o que Hans planejou ou está planejando, mas é melhor ficarmos aqui até amanhecer. Seria arriscado sair e darmos de cara com aquela fera. Todos concordaram e se trancaram na cabana de Hans, e de lá não saíram até o raiar do dia. Hans pensou em voar até o local onde o grito surgiu e acabar de vez com o grande gorila, mas desistiu da ideia porque Lily estava só na cabana e o demônio gorila, por vingança, poderia ir atrás dela. Então, imediatamente, ele retornou até o lar de sua amada. Ao chegar, viu Lily apreensiva na janela. Ela o viu todo cheio de uma gosma esverdeada. Era o sangue de seus oponentes. Hans pediu que Lily o esperasse trancada na cabana, que não abrisse até que ele voltasse. Disse que iria se banhar em um lago na floresta, pois era muita gosma, e uma tina de banho não resolveria. Disse que logo em seguida, quando voltasse, ele contaria tudo o que aconteceu para ela. A moça concordou e se trancou. Quando Hans estava próximo ao lago, se lembrou que também precisava ver seus amigos, se eles estariam bem. Afinal, Vaizan também poderia se vingar de qualquer humano que ele encontrasse. Então, antes de se banhar, foi rapidamente até sua cabana. Quando lá chegou, ouviu um grande bater de asas se aproximando. Então o rapaz se movimentou com mais cautela para não chamar atenção, pois sabia que aquelas enormes asas eram de Vaizan. O grande gorila em seguida pousou em um bloco de pedra que ficava bem no meio do quintal. E sem fazer barulho algum, a fera recolheu suas asas para dentro do seu corpo. As patas tomaram as formas de garras de caranguejo, e a nova versão de Vaizan ressurgiu. Com essa metamorfose, Vaizan ficou mais esguio e rastejava pelo chão como uma serpente, e procurava frestas onde ele pudesse se infiltrar. Ia ganhando terreno sem ser notado pelas pessoas que estavam dentro da cabana. Hans via aqueles movimentos da criatura e começava a traçar planos em sua mente para interceptar o ataque do monstro aos seus amigos. Mas, antes de saber o que iria fazer, Hans precisava observar as características de espreita e ataque que aquilo planejava. A criatura já não contava mais com a ajuda de suas crias. Ele teria que agir sozinho. Portanto, não poderia emitir qualquer tipo de som. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Deixe sua opinião nos comentários, o que está achando da história até aqui. Se quiser nos enviar algum relato ou conto, pode enviar por e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.